Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Conversa Terapia. Hoje vamos começar falando das nossas redes sociais. A primeira, a rede social da Rede Onda Digital, com várias notícias do dia a dia, notícias sobre saúde, sobre política, acompanhem lá. A segunda rede é a Conversa Terapia Podcast. Nós temos várias convidadas especiais, já tivemos nutricionista, psicólogo, dentistas e hoje nossa convidada também é muito especial. E a terceira aqui é a minha, doutora Cecília _Grangeiro, Grangeiro com G, não com J, onde eu falo sobre neurocirurgia, dicas sobre como melhorar a sua dor, sobre qualidade de vida, sobre reduzir o estresse, enfim, várias notícias e novidades bem bacanas. E vamos falar agora também do nosso patrocinador especial, que é a ASA Piscinas, uma empresa que já está há 28 anos no mercado, com vários produtos para a sua piscina, produtos de qualidade que eu uso e as minhas filhas também amam. Sigam lá também a rede asa.piscina. E você também que quer patrocinar aqui o nosso podcast, só entrar em contato com a nossa produtora maravilhosa, que ela está aqui no cantinho com a Laís. Pode falar através do direct aí no Instagram e também nos mandar uma mensagem que nós vamos adorar recebê-los aqui também no nosso podcast. E para começar agora, vou chamar aqui nossa convidada maravilhosa, Michele Guimarães. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Altas horas, né? Foi. Pós-eleição. Pós-eleição. Eu falei, amiga, desculpa falar essa hora da noite, mas você poderia ir lá comigo no podcast, falar um pouco para mulheres, para empreendedoras, dona de casa, e ela super aceitou. Muito obrigada, seja bem-vinda. E fale um pouquinho, então, sobre você, sobre o seu trabalho, para a gente começar. Ei, então, né? Eu sou a Michele Guimarães, para quem ainda não me conhece. Sou mãe, é a única função que eu nunca vou deixar de ter. Eu sempre brinco que Máximos é o único empreendimento na minha vida que não pode não dar certo. Qual a idade dele? 7 aninhos. 7 aninhos, tá. 7 aninhos. Então, sou mãe só do Máximos e no Máximos eu fiquei também por uma série de fatores. Sou consultora empresarial, é o meu ganha-pão há 16 anos. E há 8 eu também sou mentora de empreendedorismo e carreira. Certo. Também sou palestrante, professora da pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, conselheira de startup. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Vamos começar falando agora sobre algo que sempre me chamou a atenção, que é sobre o teu curso de mentoria. Uhum. Como foi que você teve essa ideia? Como foi que você passou por isso? E você também gosta de política, né? É o lado B. É o lado B. E como é que você conseguiu conciliar essas duas coisas? Se foi no mesmo período, se foram períodos diferentes, como é que é a Michele empreendedora? Então, como eu te falei, né, Cissa, eu sou consultora empresarial. Eu comecei trabalhando em multinacional. Certo. Eu sempre tive esse sonho de ascender profissionalmente, não no sentido financeiro, mas de ganhar bagagem e experiência profissional. Então, com 19 anos, eu fiz uma promessa para mim mesma. Eu amo essas histórias. Fiz uma promessa, tá? Eu vou passar a casa dos 20 ralando, trabalhando. Não vai ter sábado, dia santo, o que for preciso para eu ganhar experiência, eu vou fazer. Certo. Né? E vou tentar me associar minha carreira a grandes empresas. Gente, 19 anos e super jovem, né? 19 já era anos, decidida, então, já fazia parte da tua personalidade isso. Eu tinha muita ambição, Cissa, de chegar em algum lugar, ter destaque. Tá. Mas não por ego, mas é mais pelo sabor da conquista. Sei, determinada, uma mulher determinada, pessoal. Já tô gostando aqui, porque para vocês que estão assistindo, a gente não combina nada. A gente fala qual é o tema aqui na Conversa Terapia e a gente começa a conversar. Então, aos 19, ela decidiu que ia dar certo. Gostei. E aí? Eu não ia trabalhar, como eu te falei, no sentido de ganhar experiência profissional. É porque eu sempre pensei que conhecimento é poder. Certo. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais você pode escolher o que você pode fazer com ele na sua vida. E morava aqui em Manaus? Morava aqui em Manaus. Tá. Então, eu comecei trabalhando na Rede Accor como recepcionista. Já gostava de política, não? Não, até então não era ligada. Tá. Isso, política veio com
33, quase 33 anos. Tá, então 19 começou a trabalhar. Isso, comecei a trabalhar. Fui recepcionista de hotel, fui despachante de voo no aeroporto. E aí comecei a galgar as grandes empresas. Então fui trabalhar como supervisora de vendas na Ambev. E eu te digo assim que a Ambev é uma escola que todo mundo precisava passar. E você sempre foi comunicativa? Ou você também tinha insegurança? O que eu vou falar? Como é que vai ser? Ou já é da tua personalidade falar bem mesmo? Quero saber agora. Pois é, boa pergunta. Eu estava recapitulando essa história esses dias. Tá. Eu lembro que a minha primeira vez em falar com o público foi na 6ª série, hoje em dia 7º ano, né? Isso. Então, eu tinha que apresentar um trabalho de geografia, o Mapa Mundi. Eu lembro muito bem disso. E eu fiquei nervosa, porque eu sabia, mas eu fiquei nervosa com medo do julgamento, dos coleguinhas, enfim, e tal. Mas era muito jovem também, né? Tinha 12 anos, eu acho, 11, 12 anos. Mas esse episódio me incomodou, o fato de eu não ter apresentado bem. E eu fui pra casa com aquilo na cabeça. Acho que talvez Vou a minha melhorar. mãe... Minha mãe nem dedicar. lembra dessa história. Minha mãe é professora, foi muitos anos professora. E eu cheguei em casa pé da vida porque eu tinha feito um trabalho ruim, não tinha apresentado da forma que eu queria. E falei pra ela, ela disse, olha, quando você for fazer alguma coisa, faz como se estivesse contando uma história. Então, pega exemplos, e ela foi me ajudando nisso. Então, ela foi, digamos assim, a minha primeira coach de oratória. É, a sua mentora, que lindo, porque ela né? era professora, então ela precisava passar conhecimento e ela me ensinou a forma dela passar conhecimento. E agora você passa conhecimento também, que Dos lindo. outros. Então, isso me ajudou muito, muito. Primeira dica, pessoal. Então, a dica importante. E quando eu comecei também a falar no Instagram, né, na rede social, eu tinha muita dificuldade, porque eu tinha que ler, Michele, assim, no teleprompter, né? É mesmo? Eu não conseguia falar de jeito nenhum. E me deram essa dica que a tua mãe deu, assim, olha... Vai contando uma história, conta como é que é teu dia a dia, como é que é tua rotina, fala a verdade, né? Exatamente. Você ser bem transparente, eu acho que é o que conecta, né, a gente com o público também. Mas aí, voltando, você foi trabalhar, aí fez os 20 anos, e aí, me conta dos 20 ao 30. Foi isso. Trabalhei na Ambev, Ralado. muito. Ambev vende o quê, né? Bebida. Tá. Então, enquanto tá todo mundo festejando, eu tinha que abastecer aquela galera. Teve algum momento que você falou, nossa, por que eu fui decidir isso? Eu não queria ter feito isso. Ou não, sempre se manteve ali. Eu sabia, quando eu entrava, eu pleiteava o emprego. Eu vou te contar essa história da Ambev. Conta. Que é exatamente isso. Eu sempre tive, e também muito por causa da minha mãe, dos meus pais... sempre fui muito ligada nessa questão de me colocar para o emprego, né? Entrevista de emprego, como se vestir. Eu lia muito a Você S.A., eu assinava. Tá. Então, já sabia um pouquinho como o mercado agia naquela época. Gente, que interessante. Então, já sabia o que vestir, o que falar. E aí, eu queria trabalhar na Ambev. Eu trabalhava na Iberostar, que era uma empresa de cruzeiros espanhol. Tá. E aí eu não, quero ir para a Ambev, porque a Ambev era o que bombava naquele momento, no mercado. Eu já sei mais ou menos o que as revistas falam da Ambev, mas eu preciso saber por dentro, como é que a Ambev é aqui em Manaus. Aí você foi estudar, então? Aí eu fazia pós-graduação na época, eu já tinha me formado na faculdade, fazia pós-graduação. E eu cheguei na pós-graduação e disse, alguém conhece alguém que trabalha na Ambev? Alguém conhece alguém? Quem conhece alguém? Aí um amigo disse, eu conheço. Eu tenho um amigo que formou comigo na faculdade, que trabalha hoje lá. Ele disse, inclusive, eu vou fazer um churrasco sábado. Olha o network, né? Networking. Vou fazer um churrasco sábado, ele vai estar lá. Vai lá em casa para conversar com ele. Eu disse, beleza. Eu morava na zona centro-oeste, ele morava na zona leste, em frente do João Lúcio. Tá, minha casa. Tua casa. Não tinha carro, eu peguei 2 ônibus numa tarde de sábado pra ir lá só pra falar com o amigo do amigo. Gente, eu amo essas histórias assim de determinação, de superação. Tô amando. E aí, você foi? Nem conhecia a pessoa, mas eu vou lá pra falar com ele. Cheguei lá, eu cheguei antes, né? Fiquei lá e ele, olha, Michele, Sérgio chegou. Lá vem o Sérgio. Sérgio, na época, era supervisor de vendas da Ambev. Era o cargo que eu estava pleiteando, porque tinha surgido a vaga. Certo. Acho que, não lembro como eu soube da vaga, mas enfim. E aí eu disse, pois é com você mesmo que eu quero conversar. Senta aqui comigo.
Eu disse, e aí, como é que é a Ambev? E ele foi me falando tudo. Olha, tem o gerente fulano de tal, é assim, é assado, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Foi me falando tudo. Olha, isso aqui é legal, isso aqui é puxado e tal. Eu disse, não, mas eu quero. Eu fui para a entrevista já sabendo tudo. Certo. Passei. Olha só, importante isso, né? Você estudar, né? O que você vai falar também, Sabe né? por quê, Cisa? Porque você tem que saber se você tem fit com aquela empresa. As pessoas hoje, na hora de querer um emprego, elas estão numa posição muito de mendicância. Por favor, me dá uma oportunidade. Não é. Você tem que ter uma relação comercial com a empresa. E tem que fazer sentido para você também, fazer sentido para né? você. A gente teve um podcast aqui que foi sobre também estilo, sobre o modo de se vestir. E aí a Giza Benchimol, minha amiga, falou sobre isso, que quando você vai para uma entrevista também de emprego, você tem que conhecer qual que é a missão da empresa, o que aquela empresa faz, porque assim você pode saber se combina com você ou não, como você vai se vestir ou não, né? E fica realmente mais fácil de ter uma conexão. As pessoas ficam muito ligadas em salário. Mas aí eu vou abrir um parêntese político aqui. A gente vive num país instável economicamente, socialmente, politicamente, tudo. Certo. Então, o brasileiro, ele só pensa em sobreviver. Eu preciso estudar para fazer uma faculdade, para ter um trabalho, para sobreviver, para pagar a conta, para ter uma casa, o sonho da casa própria. Verdade. O sonho. Então a gente vive num eterno estado de sobrevivência. Eu assisti um pequeno vídeo sobre medo. E aí, sobre medo e mulheres, e sobre isso que você está falando, porque assim, se você não tivesse medo, o que você faria? Pronto, né? Exatamente. Eu tenho medo de perder esse emprego, então vou para esse que é mais seguro. Eu tenho medo de andar de bicicleta, então vou ter que batalhar para comprar esse carro. Eu tenho medo de ser assaltada, então vou morar nesse lugar. Então a gente vai fazendo escolhas pelo medo também, né? Que foi isso que você falou sobre a instabilidade no Brasil, né? Exatamente. Então todo mundo está ligado em querer sobreviver. Tá. E aí você esquece das suas aspirações. Que é o que você tem que... Não é necessariamente o que você tem que saber desde o começo da sua carreira. Desde a adolescência. Mas pelo menos você tem que saber que você tem que sair de um ponto A e qual é o ponto B que você quer chegar. Que pode ser um período curto, 2 anos. E aí, nessa caminhada, você vai descobrir outras coisas, você vai chegar no ponto B, mas querendo um outro ponto, e um outro. E por isso também que umas pessoas falaram bem assim, você é médica, você gosta de trabalhar com dor e se interessa pelo podcast, pela política. Eu digo, gente, a gente não é só uma coisa. Somos múltiplos. Exatamente. Por isso, assim, que eu me interessei tanto quando eu te vi falando. Eu falei, gente, que mulher, assim, interessante, que ela tá falando sobre política de uma forma, assim, tão segura, que eu falei, eu quero ser assim também. Eu quero ter essa segurança para falar, e ela não tem medo de falar, não. Tu vai me contar isso daí também. Vou contar. Mas aí tu foi pra entrevista lá com o Sérgio. Falei tudo com o Sérgio, passei. Quando eu entrei na empresa, o gerente que me entrevistou me perguntou como é que eu tinha tanta segurança para tudo. E por um acaso estávamos na sala, vários supervisores, e o dito Sérgio. Certo. Aí eu só apontei, eu disse, foi ali. Foi ele que me contou tudo. Aí ele, eu disse, eu fiz o que eu precisava saber, estudar a empresa. Ele, você tá certa. Sim. E até hoje eu sou muito grata ao Sérgio. Tenho uma passagem muito bonita com ele, que eu fui dar uma palestra uma vez e por um acaso ele estava na plateia. E aí eu vi ele de longe. E aí eu fiz uma homenagem para ele, porque a gente tem que ter gratidão porque ajuda a gente. Verdade. Seja o mínimo do favor. Se você me der uma indicação, poxa, Cissa, me dá uma indicação da empresa X, você conhece alguém lá? Conheço, Michele. Deu certo, eu volto com você, Cissa, obrigada, deu certo. E isso gera também uma conexão, que pode ser que depois a outra pessoa precise, né? E olha, também estou precisando. E eu vou te contar também uma história que, assim, eu nunca gostei de matemática. Né? Sempre gostei da parte de humanas, né? Não gostava de exatas. E aí, quando eu passei na faculdade, tinha aquele negócio de bioestatística, né? Falei, meu Deus, e agora essa bioestatística? E uma grande amiga me ajudou nesse início. Eu falei, amiga, obrigada. Ela, não, tudo bem, tudo certo, te ajudei nos trabalhos e bacana. A gente se formou, a gente fez residência, e aí ela precisou de uma indicação. Ela, amiga,
lembra de mim? Falei, lembro, tu que me ajudou aí, bioestatística, 10 anos depois. Amiga, eu que preciso de uma ajuda agora, você tem como me ajudar? Claro, e assim foi, deu certo também. E uma pessoa vai ajudando a outra. Eu acho assim que as mulheres precisam fazer mais isso também, né? Muito. Esse network entre mulheres. Muito, e ninguém faz nada na vida sozinho. A gente só Exato. abre o olho pra nascer e fecha o olho pra morrer, mas até pra enterrar a gente precisa de alguém. Verdade, verdade. Então, o tempo todo a gente precisa de alguém. Então, por que a gente não para pra dizer, né, por favor e obrigado? Isso. Agradecer Isso é muito super importante, né? Super importante. E sabe que como médica também, poucas pessoas às vezes voltam para falar assim, doutora, olha, obrigada, deu certo. Mas quando assim volta, é tão bacana quando leva assim um bombonzinho, quando leva uma coisa de crochê. Às vezes assim é um cartão. Mas faz a diferença pra gente, Muito. né? Falar, ai, que bom que deu certo, que ficou tudo bem. Ainda mais a minha área, que é uma área tão, assim, delicada, né? Que... Mas aí volta-se... até me afastei aqui, desculpa, produção. Mas aí volta para a questão do dinheiro. O preconceito, associa preconceituosamente com o dinheiro. Aí médico ganha bem, não fez mais do que obrigação. Ah, pode ser esse o pensamento, Também, né? às vezes tem muito disso. Tem. E você, o que custa você reconhecer o esforço daquele profissional Sim, de ter te ajudado? Porque a gente se envolve, né? A gente se envolve. preocupa também, né? Será que deu certo? Como é que tá? E eu tenho um paciente... E o teu caso é sensível, Sim. que é neurocirurgia. Exato. Meu Deus, eu não tenho essa coragem, não. Abrir a cabeça Você dos tem outros. mais coragem que é falar, olha, em Não, público e denunciar o que tá milímetro errado. errado, a pessoa fica cega, fica demente, fica... Não, Não, tem mas essa a coragem, sua não. coragem que eu quero chegar nessa pergunta, que eu falo, gente, como é que ela se interessou pela política? Mas e aí, deu certo na empresa? Enfim, deu certo na empresa e todos os meus empregos, depois eu fui para Johnson & Johnson, que é uma grande multinacional, fui para os Portos Ipiranga, que também é uma multinacional na América Latina toda, e sempre foi assim, através de indicações, através E foi e fui certo, indo. tá. Porque eu sabia o que retirar da empresa, então tirei ali o que eu precisava, vou para a próxima experiência. Vou para a próxima experiência. Quando eu cheguei nos 29 anos exatamente, eu trabalhava nos postos Ipiranga, fazia implantação de posto, que é uma coisa muito complexa. Gente, eu não sei nem pra onde é que vai. Um negócio muito complexo. Eu engravidei do meu filho, era uma muvuca, minha vida. A nossa vida muda completamente quando vem a maternidade, né? Saí da empresa, mas eu lembrei dos 19. Quando eu promessa. Olhei para trás, eu disse, eu conquistei o que eu precisava, a bagagem profissional. Porque com ela eu pude fazer o que eu queria. E você acha que a maternidade também foi um divisor de águas, assim? Fala, gente, eu mudei o modo de viver, o modo de pensar. Ou você continuou do mesmo jeito, conseguiu lidar muito bem? Para mim, a maternidade mudou tudo, porque eu me achava assim, independente, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu viajo para onde eu quero, o curso que eu quiser. Depois que eu fui mãe, eu falei, gente, eu vou ter uma pessoa que depende de mim, né? O resto da vida, essa responsabilidade, assim, me fez mudar a maneira de ver as coisas, de ver as pessoas, de ver o paciente também, né? Que a gente entende. Porque ele é filho de alguém. Exato. E ele também é pai ou mãe de alguém. Isso. Ou então quando fala assim, doutora, a mãezinha tá fazendo um escândalo, tá se jogando, eu digo, deixa, porque eu imagino essa dor, né? Eu imagino, então, eu acho que a gente fica mais empático também, né? Fica. E isso eu te digo, eu me tornei mais sensível e mais empática. Mas eu sempre tive muito claro a divisão de mulher, né? E de mãe. Que bacana. No início sempre eu não tive, não. Eu fiquei meio assim, confusa, sabe? E agora, como é que vai ser? Depois as coisas foram indo, mas no início eu dei uma confundida, assim. Eu tive muito, porque eu gosto muito de dormir. Quer dizer, não é que eu gosto, meu corpo necessita. Precisa, exato. Meu corpo necessita das 8, 9 horas de sono. Então... Por isso essa pele bonita aí, já descobri. Putz, mas pra eu dormir... É difícil. Nossa Senhora do Zolpidem, de vez em quando, tem que entrar em ação. Porque senão a cabeça não desliga. Tá. Mas, enfim... Quando eu tive, né, o Máximos, a privação do sono com recém-nascido, eu disse, eu vou enlouquecer. Então, passei ali uns 7 dias com aquela confusão toda.
Eu tive ele num sábado, na sexta-feira seguinte, na verdade, eu disse, mãe, vai dormir com ele no quarto dele. Que eu preciso... Eu preciso dormir. Tirei todo o leite que eu precisava. E esse hábito, Cissa, ele permanece até hoje. Uma vez por semana... A minha mãe também, todo sábado. Pronto. Uma vez por semana, o mundo que se exploda, que cada um que se vire, que eu vou dormir até acordar. Certo, eu também. E eu falo sobre isso com as pacientes, sabia? Sobre aceitar ter uma rede de apoio, porque ninguém é de ferro, né? Quando eu falo assim, doutora, como é que você dá conta de tudo? De ser mãe, de ser cirurgiã, eu falo, gente, eu não dou conta de tudo. Esse mundo do Instagram, assim, que tá todo mundo sempre bem, sempre maravilhoso, sempre produzido, isso não existe, né? Para começar, não existe. Pois é. E você contar com uma rede de apoio, pode ser a irmã, pode ser a sogra, pode ser a mãe, pode ser uma amiga. Eu tenho tanta pena, eu vejo amigos que, sei lá, às vezes não são daqui, também moram sozinhos aqui, não tem com quem contar. Nossa, eu tenho uma pena. Também, e isso também da gente poder sair, por exemplo, no sábado, geralmente eu saio com meu marido. Então, o dia que eu posso sair mais tranquila, que eu não fico toda hora no celular, né, que eu posso ficar mais relaxada e dormir domingo até um pouquinho mais tarde faz diferença, Total. Né? E você sabe que estudos científicos também mostram que o sono é como se estivesse fazendo assim uma limpeza no seu cérebro, né? Das substâncias nocivas. Então, vocês precisam dormir. Tem gente que fala assim, eu durmo 2 horas por dia, eu tô ótima. Gente, tá não. Tá não. Olha, tô te vendo aqui, nossa produtora dorme 2 horas. É porque tá com quantos anos, Laís? 29. Deixa eu virar os 30 pra te ver. Quando chegar já perto dos 40, a gente já fica mais cansada também. Mas é importante você ter essa rede de apoio. E que bom que você conseguiu ver isso logo no início, né? Super. Eu te conto ainda, eu ainda fiz pior, digamos assim. Conta logo aí. Deu os 40 dias de quarentena, eu sempre fui... O sair, né? Como a gente fala, sair, eu sempre gostei de festa, de sair. Mas eu nunca gostei da bebedeira. Eu nunca fui de beber, de ficar bêbada. De relaxar, né? Eu ia pra ficar de boa. Tá. Eu gosto da socialização. Deu os 40 dias como é o nome? Eu esqueci? Do puerpério ali do Jesus, como é que tem o nome, Cissa? Tu tá falando com uma neuro. Bora pensar na Cris, qual que é o nome? Resguardo. Do resguardo. Deu os 40 dias do resguardo. Tá. Na verdade, a partir das 3 semanas, o meu filho ficava já na casa da minha mãe. Tá. Eu deixava na sexta-noite e pegava... Tranquila. Sábado, na hora do almoço. Ele já... dias, né? Ali, semaninhas de vida. Mas deu os 40 dias, eu tirei todo o leite. Vou sair. Deixei na casa da minha mãe. Meu marido não gosta muito de sair, ele é diurno, ele não é noturno. Liguei pra minha prima, que tava divorciada, recém-divorciada. Me ajuda aqui, né? Vamos pro All Night. Eu preciso ver gente, não é pela farra em si, não é isso que eu precisava ver gente. Foi o que eu senti também na pandemia. Falo, gente, eu preciso de... Olha que eu também não sou de farra, mas eu queria ir pra uma discoteca. Eu queria ver pessoas, né, reunidas e falando. Eu tinha... Olha a discoteca antiga. É antiga essa palavra, mas eu precisava ver, né? A gente fica assim com essa angústia. E você foi pro All Night? Eu fui. Meu marido dormiu, eu disse, olha, eu vou sair. Ele, tá bom. Ele é tranquilo, nesse ponto a gente é super tranquilo. E olha só como é tão bacana essa conversa terapia, porque assim, tantas mulheres que podem estar assistindo, que sentem essa culpa, né, de sair. Se tá em casa, queria sair. Se sai, se sente culpada porque tinha que estar em casa. Que bom. Nunca senti. Porque tava bem... Se a minha mãe cuidou de mim, por que ela não vai cuidar do meu filho, caramba? Sim, e é importante, eu falo, no tratamento da dor também, puxando já pra minha sardinha, né, pro meu lado, que você ter esse momento de qualidade faz toda a diferença no tratamento. Pode ser um café com uma amiga, pode ser uma conversa terapia, pode ser um jantar, um all night, alguma coisa que você se sinta bem. Pode ser, às vezes, ler a Bíblia. Eu quero ler a Bíblia. Eu quero ir no cinema. Então, isso faz parte... Mas é o seu momento. Essa que é a questão. Exato. O seu momento como indivíduo. Isso. É isso que eu defendo. E a pessoa precisa se conhecer, né? O que eu gosto de fazer, que eu gosto de fazer? Né? O que eu quero, o que eu gosto de fazer. Eu gosto de cozinhar. Para mim, ia ser um castigo. E botar para cozinhar, dizer, não, gente, isso daí não. Agora, escutar uma música em algum restaurante, eu gosto. Eu acho muito bacana. Pois é. E você, então, foi tranquila nessa parte. Aí, cheguei lá, alguns amigos... Tu não estava grávida? Sim, eu saí do meu corpo, está na casa da minha mãe, estou aqui
espairecendo. E você já usava azul nessa época? Já, o azul já vem de 20 anos. Então me conta que já passou batida essa história. Por que o azul? Agora eu quero saber. Menina, eu sempre gostei de azul. Tá. Sempre gostei. Eu amo também o azul. Então... Não uso rosa. Né, Laís? Eu não uso rosa. Não uso rosa assim, num esmalte, num batom. Tá, eu tenho umas peças, mas nunca gostei também do rosa. Admirava muito a Barbie, porque a Barbie pra mim é o símbolo da mulher independente, poderosa, várias profissões, enfim. Então, eu era barbizeira de carteirinha. Mas não gostava da cor e mas não gostava do rosa. Tá. E aí, minha mãe volta e meia comprava uma coisa ou outra. E eu comecei a ganhar um dinheirinho muito nova. Vendia Avon com 13 anos. Me virava, fazia um monte de coisa. Sempre foi virada, uma mente empreendedora. Porque sabe o que eu não gostava? Depender dos outros. Me dá dinheiro, pai, mãe. Pra quê? Eu não gostava dessa pergunta. Pra quê? Porque eu quero. Aí pra eu não ouvir essa pergunta, eu fui me virando. E aí? E aí, a partir do momento que eu fui ganhando um dinheirinho, eu fui comprando as minhas coisinhas azuis e foi. Não foi nenhuma promessa, então. Não. Eu imaginava que era uma promessa. Eu falei, acho que ela todo mundo acha. Né? Todo mundo espera uma história mirabolante. Não tem. Não teve, é porque eu gosto e pronto. E aí, quando, sei lá, eu tinha uns 22 anos, é que eu percebi que virou uma identidade. Gostei. Então, as pessoas, às vezes, podem até esquecer meu nome. Dizer, mas aquela moça que só veste azul. Sei. Então, muita gente me conhece por causa disso. Então, vi que fica mais fácil das pessoas me reconhecerem. Então, eu adotei como uma identidade. Tá. E aí, quando foi que você se interessou pela política? Como é que é a mulher na política aqui no Amazonas? Me conta essa parte também. Tive o Máximos. No período de 2009... 2014, quando eu estava grávida do Máximos, a minha mãe estava em tratamento de câncer de mama. Em 2009, quando a gente descobriu, era um gap que ela estava sem plano de saúde. Certo. Então, não tinha mais como encaixar, né, em outro. Aí, não digo na inocência, mas vamos pro SECOM, né? Aí a gente vai lá lidar com a realidade do SECOM, onde tudo demora. Uma consulta demora 6 meses. E você sofrendo, né? Esperando o tratamento, tá? E aí, meu irmão já tinha saído de casa, meus pais já estavam divorciados, então meio que só era eu e ela. Tá. Entendeu? Então, nesse período, Cissa, para agilizar o tratamento, foi cerca de 300 mil reais que eu desembolsei, não sei de onde, até hoje não me pergunte, para poder ela ter um tratamento adequado. Porque nada tinha. Né? Se dependesse exclusivamente do SECOM, nada tinha. E isso mexeu muito com você? Eu vou te dizer um dia. Teve um dia que, pelo excesso de medicamento, não lembro exatamente qual dos anos entre esses dois períodos, né? Ela começou a ter uma gastrite forte, fomos pro pronto-socorro do SECOM só para ela tomar um remédio. Ficou lá uma tarde de sábado, né, no soro, com remédio, aplicou, ficou ali na enfermaria. Naquele dia, naquela enfermaria, eu vi 6 pessoas falecerem. E eu nunca tinha visto ninguém morrer. Certo. Né? Morrer ali, fechar o olho, apagar. Nunca tinha visto. Sinto muito, imagino assim. Então, morreu uma moça ali na maca, na outra. E aí, a última senhora, já 7 da noite, ela deu um grito e morreu. Aí, naquele dia que você pensou, aí eu me questionei, por que a gente negligencia? Motivos óbvios, lógico. Tá. Mas cara, isso aqui é um sofrimento desgraçado. Eu tô aqui toda endividada, mas a minha mãe tá tendo tratamento dela. Tá. Ela tá aqui porque... Mas... E quem tava dependendo disso aqui? Que morre pela negligência, às vezes, não necessariamente da doença. Entendi. E foi nesse momento que nasceu a Michele. E aquilo ficou na minha cabeça. Aquilo ficou na minha cabeça. Política. Aí, em 2014, ela fez a reconstrução da mama, se encerrou aquele... Ficou bem, tá aí, eu digo, tá fazendo raiva até hoje. Deus do céu. Que bom, que bom. Mas tá bem, assim... Sobreviveu, né? No meio de tantas estatísticas... Sim. Sobreviveu. E isso marcou a história de vocês. Isso me marcou. E quem morreu naquele período todo, naqueles 5 anos que eu vi ali? Esse foi um episódio, mas durante os 5 anos eu vi várias outras histórias. Aí, fevereiro de 2015, Máximo estava com 3 meses.
Eu disse, eu vou tentar entender o que é política. Gente, super recente, porque quando eu te vi falando, eu pensei, ela deve conviver com isso a vida toda, porque ela fala tão bem, ela é tão, né, assim, desenrolada e cobra as coisas e eu gostei do seu jeito, assim, de falar. Uhum. E aí, em 2015, foi outro dia, praticamente, Foi. né? 2015, eu disse, eu vou entender. ver como é que funciona. Isso, eu vou Tá. entender. E aí, o que eu pensei, né? Aquilo que eu sempre trouxe para minha vida. Tudo aquilo que a gente não sabe, a gente tem que estudar para saber, adquirir o conhecimento. E eu achava muito ridículo as pessoas se candidatando sem ter noção nenhuma daquilo. Eu também não tinha. Eu sou administradora. Isso que eu fiz a vida toda. Mas política, gestão pública, eu não sabia o que era. Mas você foi se preparar para... Fui. Porque você conhece bem história, eu já te vi falando, sim, né? Sim. Geografia, economia. Falo, nossa, ela sabe de tudo. Quero saber como é que ela sabe. Então, e como qual é que foi? Você se preparou? Pois é, Fez o meu raciocínio foram dois. Me conta que eu já vou aqui. Estudar mesmo política, ciência política e gestão pública, para entender como esse sistema funciona. Mas a gente não pode ser romântico de desassociar da política partidária, que é onde se começa numa campanha. Certo. Isso tudo começa na campanha eleitoral. Então não posso querer. Não pode romantizar as coisas. Não pode romantizar. Tá. Como na época eu tinha fundado com outros 4 amigos a Associação de Jovens Empresários do Amazonas. Então, a gente tinha um diálogo com alguns mandatários, digamos assim, vereadores, prefeitos, o próprio governo, né, lutando pelo empreendedorismo e tal. Eu já conhecia o Marcelo Ramos, certo, de algumas audiências. Eu disse, O Marcelo, naquela época, 2015, estava super cotado para ser prefeito em 2016. Eu disse, deixa eu ver. Com ele. Vou lá falar com ele. Mandei uma mensagem para ele, mandei um WhatsApp, a gente se encontrou. Aí eu disse, eu sei que tu vai ser candidato, né? Na época ele não tinha partido, estava sem partido. Mas deixa eu te acompanhar. Ele, beleza. Aí comecei a desenvolver o plano de governo do Marcelo nas minhas áreas. Empreendedorismo e turismo, porque eu sou formada em turismo, né? Minha faculdade. Comecei a participar das reuniões e foi. E gostou das reuniões? Tá. Não tive juízo de valor. Fui indo. Eu precisava absorver. Porque quando a gente tem juízo de valor, querer julgar o que a gente acha que é certo ou errado, e aqui quando eu digo que tem coisas que você não vai concordar com a posição do outro. Mas o que eu fiz? Eu disse, deixa eu absorver tudo que vier. Gostei dessa forma de pensar. Deixa eu ver. Eu vou peneirar. Tá. O que serve e o que não serve pra mim. Pra mim. Se eu quero realmente ser candidata um dia ou não, eu fui absorvendo. E você sabe também que muita coisa que eu leio, que eu vejo na internet, ou então a manifestação das pessoas, eu leio, eu vejo, eu escuto e vejo o que serve pra mim e o que não serve. Porque, assim, ficar no embate eterno, ainda mais agora que a gente está indo também para um segundo turno, né? Então, assim, claro que tem a minha opinião também, mas também eu vejo, vou peneirando o que serve, o que não serve, ou então nossa saúde mental também vai lá para baixo. Vai pro saco. Mas naquele momento eu tava assim, deixa eu absorver, deixa eu ver como é. Né? Quem sou eu para dizer como é que isso aqui deve funcionar ou não? Deixa eu ver. E assim foi, fizemos, né, começamos a elaborar plano de governo dele, aí ele se associou ao PL, fui junto. E você se candidatou? Calma, ainda não queria. Calma. Laís, esse café tá delicioso, tá? Não quero mais, porque senão eu também não durmo, mas depois pode passar o elogio pra pessoa que fez, tá? Tá muito gostoso. E aí, isso foi 2015, aí 2016 começa a pré-campanha e a campanha política. Fomos indo. E eu ali nos bastidores absorvendo. Foi na época que a gente se conheceu, conheci teus pais. Isso. Né? O teu pai, beijo, velho. Chama ele de velho, ele fica atacado comigo. Manda mensagem pra ele, ei, velho. Ele, que é? E aí, eu já gostei de ti, assim, logo de início também, que eu falei, gente, como ela consegue falar, consegue se relacionar, consegue fazer o network, mas é porque, olha só, que bonito, pessoal. Eu não conhecia essa tua história, você já tinha uma história desde jovem, de estar em empresas, de procurar o seu espaço, de procurar conhecimento. Então, tudo isso vai nos levando, né, a uma jornada. Então, assim, às vezes me perguntam,
perguntam, tu fica triste quando uma coisa não dá certo? Eu digo, não, faz parte dessa jornada. Do processo, da jornada. Nem tudo vai dar certo, e que bom, né? Que Justamente. bom. E aí, 2016, Marcelo foi pro primeiro, na verdade, foi pro segundo turno, dia 4 de outubro, exatamente, era um domingo, né, passou pro segundo turno. Na segunda-feira eu embarquei para os Estados Unidos. Ali foi, digamos, a minha primeira grande experiência para entender melhor de política e gestão pública. Foi quando eu passei no projeto da Casa Branca. Ah, eu vi as fotos, Isso. tá, eu lembro. Isso, aí fiquei 2 meses nos Estados Unidos, é um programa da Casa Branca, traduzindo para o português. E você deu uma palestra também, não foi? Que eu vi uma palestra sua também, em inglês, mas foi já outro projeto. Já é então. outra história. Tá. E aí, isso é um programa da Casa Branca, onde foram escolhidos 250 jovens lideranças na América Latina toda, um processo longo, bem árduo. Passei, aí embarquei e fiquei lá por 2 meses. Então, foi um programa onde eu trabalhei nos Estados Unidos, estudei, fiz um monte de coisa para entender mais sobre empreendedorismo, liderança, gestão pública. Focada ali, mantendo o foco. E aí eu fiquei, dentro desses 2 meses, eu fiquei 1 mês numa cidade chamada Charlotte, entendendo sobre gestão pública municipal. Olha só! Então, eu fui para a prefeitura de lá, entender como eles faziam, porque eles são muito fortes em turismo de eventos. É uma cidade que tem uma história parecida com a de Manaus. Manaus poderia ser como Charlotte, tem tudo para ser. Vou até anotar, não conheço. Charlotte, eu sou na Carolina do Norte. Charlotte, tá. E hoje é um polo, era uma cidade que estava destruída economicamente, fizeram um plano de governo municipal de 20 anos, de 96 a 2016, quando eu cheguei lá foi o final do plano já. Certo. E tinha dado certo o plano. O turismo de eventos lá. Então, a cidade se refez, uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, que hoje fatura mais de 10 bilhões de dólares só com turismo de eventos. Certo. E você focada ainda, mas não pensava ainda em ser candidata? Não, assim, queria ter certeza se era aquilo. Tá. Então, fui buscando ferramentas. E aí foi o primeiro programa que eu participei, e aí eu depois, o que mais eu posso fazer? E aí foi quando surgiu o programa do Renova BR, que é uma escola de formação de políticos, para você entender também sobre gestão pública, entender sobre campanha eleitoral. Não interessa se é esquerda, direita, centro, baixo, enfim. Perfeito. Você precisa... Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa poderia fazer. Uhum. Fui para Oxford, fiz um curso de governança e combate à corrupção, através da Fundação Lema, que foi um outro programa de formação de 10 meses, um programa de lideranças públicas. Fui para Oxford, fiquei 1 mês lá na Europa. Enfim, fui estudar para ser política. Uhum. Por isso você Entendeu? falava com tanta segurança, então. Você tinha um conhecimento para cobrar, para saber o que era a função de cada um. Às vezes eu também não sei a função exata, sabe? Se a gente fez faculdade para exercer uma profissão, por que o político não pode fazer o mesmo? Adquirir conhecimento. E teve uma coisa maravilhosa quando você foi candidata, que era o currículo, né? Que aí você foi por esse raciocínio. Tá. Foi por esse raciocínio. Eu lembro disso. Eu fui a primeira candidata na história do país a apresentar o currículo para o eleitor. Porque não é uma vaga, você não está pleiteando um trabalho. Por que o teu eleitor que vai te contratar não pode saber o teu currículo? Verdade. Se você tem competência ou não. E você levava o currículo nas caminhadas, né? Eu lembro. Eu não tinha o santinho, eu tinha o currículo. Eu era candidata do currículo. E com essa história do currículo, eu dei entrevista no The New York Times, na Folha, no Estadão. Gente, é muito especial essa nossa candidata aqui, ó. Saiu girando o mundo, assim, essa história. E ela veio na conversa terapia aqui com a gente. Porque meu raciocínio era simples. Eu queria mostrar para o eleitor que ele podia confiar na minha competência. Né? Que não basta só ter boa vontade. Eu tenho aspiração de ser neurocirurgiã, mas foi 10 anos e mais uns tantos para poder abrir a cabeça de alguém. Entendo. Tem que ter esse preparo, né? Esse estudo, esse conhecimento. Você está lidando com orçamento público de bilhões. Você tem que entender como aquilo funciona. E desculpa, assim, uma pergunta bem de leiga, não sei se quem está assistindo também é bem leiga essa pergunta. Que você foi para Charlotte estudar isso. E lá é assim que funciona, então? Lá é bem interessante, Cissa.
Lá, a gestão municipal é um pouquinho diferente. Eles têm o prefeito e eles têm o administrador público. O que é isso? O prefeito é como se fosse, assim, relações públicas da cidade. Certo. Ele não tem poder administrativo nenhum. Ele serve, assim, para promover a imagem da cidade em outros estados, em outros países, captar oportunidades, entendeu? Mas a Câmara de Vereadores, digamos assim, elege um administrador técnico para cuidar das contas e da administração da cidade. Então fica na mão por desse currículo. administrador. Esse cara é que administra a cidade. Não é o prefeito que escolhe. Não. Certo. Não, é a Câmara de Vereadores, por competência técnica, essa pessoa vai literalmente administrar a cidade. Que interessante, e os seus recursos. Né? Entendi, gostei, olha, aprendi uma coisa nova na Conversa Terapia. Então, a gente precisa saber que tem várias formas, né, que a gente pode melhorar. E aí você, então, teve a vontade de se candidatar, né? Tive. Aí, depois dessa bagagem toda, foi 2016, 2017, 2018, estudando. Eu ia 2 vezes por mês para São Paulo, voltava, estudava. Todas as minhas formações foram fora. Tá. Então, foi uma dedicação exaustiva para ter essa segurança, para não falar besteira. Era esse o meu medo. Eu tenho, às vezes, receio quando eu vou falar alguma coisa, quando me chamam, eu digo, gente, esse assunto eu não domino, nem me chamem, porque eu não quero falar besteira. Eu também não gosto disso, de ficar inventando coisa, que o nosso currículo, nosso tempo já é tão escasso, ainda vou tomar o tempo de outra pessoa sem conhecer, eu falo logo assim, olha, não sei sobre esse assunto, eu não sei sobre economia, então não vou falar sobre isso. Mas posso saber, posso saber. Justamente, posso saber. E me conta, que já estão falando assim, que a gente está quase no final. Já? Tão rápido assim, gente? Eu quero saber como é que foi sua experiência, então, na política, assim, porque eu já te falei, né, que eu te admiro muito, que eu sou sua fã, que eu queria muito ainda que você viesse novamente como candidata. Eu sei que você falou, esse assunto aí. Mas me conta como é que foi tua experiência, o que você achou e qual, assim, também, o que você diria para uma jovem que se interessa por política e que queria saber um pouco mais sobre isso? Pois é, primeira coisa é fazer o que eu fiz, estudar, para ter segurança, para você entender se aquela área te pertence, se você gosta daquilo ou não. Se vai aguentar. Se vai aguentar. Entender de política partidária. Tá, não tem que é coisa diferente. Totalmente diferente. Tá. É a porta de entrada para um mandato, né? E aí, Cissa, eu sempre digo que se tivesse outra forma de obter um mandato, eu tentaria outra forma. Mas a gente não sabe, a gente depende do eleitor. Entendo. E a gente depende do contexto social que a gente vive. Sim, eu entendo. É uma política ainda muito assistencialista. Então, eu fui em 2018 candidata a deputado federal, mas mirando 2020 ser vereadora. Né? Então, eu não comprei voto, eu não fiz negociata. Sim, a sua campanha, a sua jornada foi linda, eu acompanhei. E aí eu digo que eu perdi por causa desse fator. Eu não consegui conquistar o número de pessoas suficientes, mas eu também não poderia ferir aquilo que eu acredito. Sim, sim. Então, eu fui até onde eu aguento. Tá. Né? Mas é importante você participar. Sim, e às vezes a pessoa fala para mim assim, eu não gosto de política, ok. Mas você não precisa participar da política apenas se candidatando também. Você lendo sobre isso, procurando, cobrando também, né? Por que isso não está funcionando? O que eu posso fazer para ajudar? E outra coisa que eu vejo também, Michele, assim, agora um desabafo como leiga, não como alguém que conhece a política. Eu vejo muita gente reclamando no WhatsApp. As pessoas gostam de reclamar no WhatsApp, né? Nada dá certo, tá tudo errado, nada funciona. Mas o que cada um está fazendo para ajudar a sua comunidade? Porque você se candidatar, você dar a cara a tapa não é fácil, não. Não. Você ficar com a sua vida exposta, você ficar... você recebe qualquer tipo de crítica, a qualquer momento, qualquer hora também. Mesmo que a gente diga assim, eu não estou nem aí para crítica. Mas algumas coisas machucam, né? Algumas coisas, né, deixam a gente um pouco com a adrenalina lá em cima, né? Então não é fácil. Então, às vezes, você só reclamar também, não funciona o ônibus, a economia que está ruim, o hospital que não dá certo. Mas o que cada um está fazendo para ajudar a sua comunidade? Exatamente. Às vezes até está educando o filho, né? Está tornando a criança empática também, colocando limites, também ajuda,
na nossa sociedade, na educação das crianças também, né? Mas essa, assim, uma visão de leiga. Eu não sou especialista em política, gente. É porque o brasileiro tem a síndrome de super-herói. A grande maioria, digamos assim. A gente quer que alguém resolva os nossos problemas, mas a gente não quer fazer parte da resolução do problema. Concordo. É essa que é a questão. Então, por isso que acaba tendo essa idolatria política, porque eu projeto que o outro vai resolver por mim. Mas o que eu estou fazendo? A minha parte hoje. Eu estou, pelo menos, reciclando meu lixo de casa. E eu vi... Eu estou ajudando alguém? Exato. E uma coisa bem polêmica também que eu vou falar. Muita gente fala, é corrupção, eu sou contra a corrupção, sou contra a corrupção. E fala de um, fala do outro. Aí depois, assim, durante a campanha, eu vou ganhar uma cesta básica. Gente, como assim? Então, começa de casa, né? A gente tem que fazer o dever de casa para mudar realmente a mentalidade. E para finalizar, que eu queria fazer os 5 podcasts com a Michele, porque passou muito rápido, né? Passou muito rápido. A gente falou só de política. A gente falou só de política. Não falou de carreira, não falou de empreendedorismo. A gente não falou de maternidade, passamos ali rapidinho. Eu queria agradecer, assim, é um prazer enorme ter você aqui, você que já deu entrevistas em tantos lugares. Eu sei que eu te conheço, eu te acompanho. É uma felicidade enorme ter você aqui na Conversa Terapia. Obrigada por ter vindo falar um pouquinho com as mulheres sobre política, sobre não ter medo, sobre empreender, sobre ter coragem. Falar que nem sempre as coisas dão certo, mas tudo bem também. E a vida é assim, né? E eu queria que você finalizasse falando sobre o seu projeto, a sua mentoria e como é que as pessoas podem entrar em contato com você também. Pronto. Então, gente, meu lado A, como eu falei, eu sou consultora empresarial e mentora de carreira em empreendedorismo. Por quê? Porque o primeiro grande negócio da sua vida é justamente você e a sua profissão. Pessoas fazem negócios com pessoas. Então, você trabalha no João Lúcio, mas tem o diretor que se relaciona contigo, que é médica. Sim. Mas como é que você chegou até ali? Porque você fez a gestão da tua carreira. A gente corre o risco, muitas vezes, de entrar lá naquela roda do ratinho. Entra ali, paga conta, trabalha para pagar conta, mas o que são as suas aspirações profissionais? A tua carreira tem que ser ferramenta para a tua realização pessoal. E não você ser escravo da sua carreira. Gostei. Só para pagar conta. Então, é isso que eu trabalho na minha mentoria. Inclusive, sigam nas redes sociais, @Michele Guimarães AM. Eu vou lançar até um evento online, gratuito, esses dias, para falar só sobre como pensar sua carreira. O primeiro passo. Já quero participar. Vai ser agora esse mês de outubro. Vou fazer, porque muitas vezes as pessoas não sabem o como começar. E como eu falei, você tem que sair, você está ali no meio da tua carreira, mas você tem que ter uma aspiração, um outro ponto a chegar. E é isso que eu ajudo as pessoas a trabalhar. E gostar também da sua carreira, né? Porque eu acordo assim muito feliz. Ai, que bom que eu tô indo lá pro hospital. Eu gosto de estar lá, eu gosto da equipe, eu me dou bem com a equipe, né? Desde a pessoa que arruma, que lava, com a enfermeira, com todo mundo que tá na equipe. Eu gosto de tratar bem todo mundo. E você se sentir bem, feliz no seu trabalho, torna também a jornada mais agradável, né? Imagina uma pessoa que vai todo dia irritada trabalhar. Aí a pessoa já acorda infeliz, chega em casa infeliz, nada tá bom, começa a dor, puxando pro meu lado de novo, começa a dor de cabeça, a dor na coluna, a insônia, a ansiedade, a depressão. Então, eu queria muito assim que vocês que estão vendo esse episódio pensassem sobre a carreira de vocês, sigam a Michele para saber sobre mais dicas também e como tomar as rédeas da sua vida, como melhorar a sua carreira, como mudar de carreira, por que não também, né, Michele? Como pois mudar, é. Né? E quando a gente fala em mudar, Cissa, não é agora eu vou vender minha arte na praia. Não é isso. Quais são as habilidades e os conhecimentos que eu tenho hoje? E quais são as oportunidades de mercado que eu posso aproveitar para mudar meu rumo? Porque você é médica, mas você tem habilidades, de repente, para ser outra coisa também. Sim, sim. O diploma da faculdade não é uma sentença de morte. Mas tu sabes que vai ser o tema, então, de outro podcast, que eu sou muito criticada por isso. Como assim, uma neurocirurgiã que tem podcast? Gente, eu quero.
né? E pode ser que em algum momento eu também mude para outra coisa. Pode ser que a gente tenha um programa na TV, pode ser que a gente faça. Eu já tive um curso de liderança, né? De como liderar, como você. Eu gosto da liderança positiva, né? De como você reunir pessoas, agregar. Eu gosto disso. Nem sempre a gente vai ser positiva. Mas eu gosto desse tipo de liderança e eu amo assim conversar com pessoas que têm essa ideia também, que o nosso diploma, eu não vou ser apenas neurocirurgiã para sempre. Eu amo a neurocirurgia, mas eu me interesso por muita coisa. Muita coisa. Política, gostei de passar pelo processo, estou aprendendo, engateando, né? Eu gosto também de história, de geografia, de marketing. Eu fui gostando. E a vida é isso, né? Maternidade, então, eu gosto tudo sobre maternidade. Eu amo, me interesso, pesquiso. E a gente vai também amadurecendo. Muito. Quando eu vejo assim meu Instagram no início, era um conteúdo. No meio foi outro, agora já é outro e assim vai. Ah, isso para finalizar, eu tenho que contar essa. Aí uma pessoa foi analisar meu Instagram. Muito errado, tá errado, não tá legal. Não, falou. Falei, nossa, essa pessoa deve ser o rei, né, do Instagram, faz tudo, né, da melhor forma. Aí quando eu fui ver, a pessoa tinha 10 curtidas numa foto. Não que isso, né? Sim, não que isso seja. Mas é uma métrica pra gente ver se o conteúdo engaja. Mas eu falei, gente, a pessoa passou quase 20 minutos me detonando. Eu falei, deixa eu ver o teu então, maninho. Eu tô contando isso para dizer que nem tudo também a gente deve absorver, né? Eu falei, amigo, vamos fazer o seguinte, eu melhoro o meu, mas tu melhora o teu também. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Laís, Matheus. Obrigada a toda a equipe, Rede Onda Digital. E até o próximo episódio da Conversa Terapia.